Graça e paz. Quinta aula dessa matéria que já começamos, que é angelologia. E hoje na página 17 vamos ver um tema dentro da angelologia, que é satanologia, tá bom? Uma palavra bem estranha, mas nós vamos compreender bastante coisa muito preciosa dentro do contexto bíblico, tá bom? A satanalogia é a doutrina sobre Satanás, sobre os anjos caídos e tudo que é potestade, hoste maligna, toda organização hierárquica, todo tipo de poder que está no reino das trevas. Isso parece meio, às vezes, fantasioso. Tem muita gente, tem crente que acredita que isso é fantasia, que é criação da mente. E eu já escutei pastores falarem assim: gente, vamos deixar Satanás tranquilo, vamos deixar lá o poder das trevas de lado, vamos nos concentrar em Jesus. Mas seria muito bom a gente deixar Satanás do seu lado, seria muito bom deixá-lo lá quietinho e a gente se concentrar só em Jesus. Então são dois erros que se cometem nessa visão de estudar o poder das trevas, toda a organização hierárquica. Destacar muito o poder do diabo, destacar muito a ação bélica do mal e às vezes se atemorizar e neutralizar o poder santo e glorioso do Senhor Jesus e dos seus miríades de anjos trabalhando em prol da igreja. Então, existe essa tendência de cultuar muito esse conhecimento, enfim. Há poucos dias foi alguém aqui que me falou: apóstolo, minha filha está lendo um livro, esse livro é Divina Revelação do Inferno, e ele entrou em confusão. Eu falei: minha filha, mas nunca você devia ter lido esse livro, porque esse livro, além de ser uma revelação assim única, exclusiva, com base em um sonho, vamos falar assim, você vai precisar de muita estrutura bíblica, doutrinária, para poder estar firme. Fora isso, a estrutura da fé, a estrutura dela como pessoa, como indivíduo em Cristo Jesus. Então, eu falei: para de ler isso aí, parou. E eu fiz a pergunta: está lendo a Bíblia? Porque essas fantasias são pirotécnicas e nos movem a essa dinâmica da alma, que queremos saber coisas que às vezes não estão nem escritas na Bíblia. Então, eu acredito na revelação da palavra, acredito que há conjecturas santas que nos levam a deduzir, e sempre colocando em pauta: se diz isso, há uma teoria para isso, se acredita nisso, categoricamente nem posso afirmar, porém existe essa revelação, tá bom? Agora, por outro lado, o erro é esquecer Satanás, esquecer que ele existe. Vamos louvar a Deus, vamos servir Jesus, sendo que a própria palavra, na sua doutrina, nas cartas paulinas, nas cartas de Pedro, até Judas, Apocalipse, vemos uma ação trágica, poderosa, maligna, uma trama satânica, uma trama organizadíssima, que não podemos esquecer os seus ardis, diz Paulo. Não podemos esquecer, negligenciar. Vigiai, porque ele anda como leão, rugindo como leão. O leão verdadeiro é o leão da tribo de Judá, mas ele anda como leão, rugindo. Então, não podemos esquecer os seus ardis, não podemos negligenciar nessa postura como igreja para combater a Satanás, né? Então, temos aqui o nome hebraico, que literalmente significa acusador, aquele que se opõe, né? Inimigo, aquele que é hostil e também se opõe a tudo que é a virtude gloriosa e a estrutura do reino de Deus. Nós vemos a existência, né, ensinada nos 7 livros do Antigo Testamento e reconhecido por todos os escritores também do próprio Novo Testamento, os 9 do Novo Testamento. Então, desde a antiguidade já, no Tanakh, que é o Antigo Testamento para nós, a Tanakh já mostra a ação operacional desse personagem, desse ser celestial, né, que
fora já um querubim ungido, e agora trabalha em contra da vontade de Deus, contra a essência de Deus, contra o poder de Deus, contra a virtude de Deus. E é sério. Aqui temos uma sequência de nomes, olha só. Aqui no Brasil, e entre muitas culturas, sempre vai existir o folclore, né? O folclore, que seria as crenças populares e as crenças, vamos falar, que são ideologias com base na idiosincrasia do povo e da cultura regional. Por exemplo, você vai para o interior aqui, você vai escutar histórias, você vai para o norte, você vai escutar história. Então, tudo isso, na verdade, é folclore. Embora o inimigo trabalhe culturalmente, embora o inimigo trabalhe territorialmente, embora o inimigo trabalhe no perfil humano, cuidado para nós não entrarmos muito na questão folclórica do diabo. Tá ok? Ideias, por exemplo, começando folclore, nomes. Quem já ouviu nomes folclóricos? Por exemplo, tranca-rua, se fala aqui, espírito de pombagira. Eu ouvi pastores falando, tem um espírito de pombagira. Isso não tem base bíblica, porque o nome, a corroboração do nome em si é folclore regional. Eu não posso universalizar um nome regional. Se eu chego no Chile, na minha terra, e digo, você não mata com o espírito de pombagira, o que é isso? Não vai ter nexo. De paloma gira, uma palomita gira, não tem sentido. Então, isso é folclore regional. Então, nós como cristãos devíamos banir esses nomes da igreja. É espírito de prostituição, aí sim. Espírito de fornicação, isso está na Bíblia. São espíritos sempre espíritos espírito de ira, espírito de violência, se era sexual, espírito de prostituição, espírito de adultério, espírito de contradição, espírito de oponência, espírito de altivez. São espíritos, sim, eles trabalham. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo merchandising do inferno folclórico daqui. Sim ou não? Então esse nome, qual é teu nome? Pombagira. Isso é mentira, gente, isso é folclore. Isso é folclore, isso não devia existir dentro da igreja. Tranca-rua, ele irmão está com tranca-rua. Agora o que ele faz? Não, isso não existe. Não é que não existe, existe, gente, existe a potestade, não estou negligenciando isso, existe a potestade, mas esse nome é promovido por um folclore, uma cultura banal, totalmente banal, que nem nós devíamos pronunciá-la. Quem entende o que eu estou falando? Esses nomes não vêm da maneira, porque eu acredito que eles são... Então, são nomes dados por quem? Por uma cultura ocultista, da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Quem os criou? Foram os crentes? Não. Quem foi? Foi Deus? Não. Quem os criou esses nomes? É a confusão, são línguas diabólicas do diabo, promovidas pelo inferno, e que nós as usamos. Não devíamos nunca usar. Essa pessoa está com um espírito de pombagira. Não. Está com espírito de prostituição. Vamos repreender esse espírito em nome do Senhor. Quem entendeu? Então, esse nome folclórico é promovido pelo diabo no merchandising do inferno e não deveria estar na nossa boca. Teologicamente, você nunca vai ver aqui espírito da pombagira, espírito do tranca-rua, espírito do zembulambo, espírito do... Isso não existe, não deveria existir no meio eclesiástico, nessa ortodoxia doutrinal. Quem entendeu? Amém? Glória a Deus. Amém. Mas que tem espírito de bulambo, tem, entendeu? Vocês estão entendendo? Existe espírito demoníaco de a pessoa se transtornar, um Nabucodonosor. Ficou transtornado, vamos falar assim. Existe esse espírito, esse principado que atua nessa área. Confusão mental existe. Estão entendendo? De violência existe. Exatamente. Espírito de pobreza, de limitação. Existem esses demônios. Com certeza, senão, meu Deus, eu já entrei em cada lugar aí que, começando pelas pessoas, começando pelo falar. Existe demônio de violência, de imundície. Sim. Então, vamos lá. Então, aqui estão os nomes biblicamente, teologicamente. Vamos lá. Satanás, que é adversário, 2 Coríntios, você vai ver acompanhando aí na sua apostila. Diabo, o caluniador, Mateus 4:1. Adversário, usado em Pedro, 1 Pedro. Apolion, que nós vimos aqui.
Chapolin colorado. Enganador, esse Apolião seria o Abaddon. Enganador, pai da mentira, antiga serpente. Lúcifer, que esse nome aqui, Lúcifer, como já falei, é Rei Léo. Não, esse nome não merece de rosa, não. Rei Léo. Rei Léo. Esse nome no hebraico é Rei Léo. Rei Léo, que significa estrela, tua estrela amanhã, estrela brilhante. Filha d'alva, Ben Shahar. Rei Léo, Ben Shahar. Ben Shahar. Esse é estrela, literalmente está escrito, estrela, filha da alva. Filha da alva. Traduzido, transliterado, posso até dizer inventado, porque Lúcifer no latim, Lúcifer significa portador de luz. Só que aqui está falando estrela, literalmente, Rei Léo é estrela. Vamos traduzir em latim estela, não tem nada a ver. Teria que ter traduzido literalmente estela. Estrela, em espanhol, estrela. Então, Lúcifer é uma palavra Lucifer, é uma palavra inventada pelo Gregório. Sempre o Gregório, botamos a culpa no Gregório. O Gregório que traduziu a tradução do latim. Então aí ele colocou luz, portador de luz. Tem até sentido, mas estou falando, se referindo à palavra literalmente. Maligno, dragão, né, a antiga serpente. Olha, lá era uma serpente, agora em Apocalipse ele ficou bem alimentado, agora já é um dragão, meu Deus. Príncipe desse mundo, o Deus desse século, acusador dos irmãos, Beelzebu e Belial. São os nomes que originalmente, literalmente estão identificando o próprio inimigo das nossas almas, tá bom? E aí há nomes e potestades que são demônio de, isso sempre, todo espírito de contenda, espírito de ira, que isso às vezes entra dentro da igreja, espírito de adultério, de fornicação, de prostituição, e aí vai. Agora, como falei, esses demônios folcloricamente não deveriam ser reconhecidos porque eles são potestades. A sua origem, na teologia, respeita-se a seguinte teoria: Satanás é o reconhecido chefe dos anjos caídos. Ele era originalmente um dos poderosos príncipes do mundo angélico e veio a ser o líder dos que se rebelaram contra Deus. Também não temos uma informação categórica, literal, é assim. Então Satanás se rebelou. Temos duas passagens, uma em Isaías 14 e outra em Ezequiel 28, onde se fala numa profecia, a Babilônia, Tiro, enfim, está sendo falado profeticamente, com um cunho profético declarando algo. E aí se afirma teologicamente que essa afirmação é para representar o que aconteceu com esse anjo, esse querubim, na verdade, é um anjo, mas é um querubim ungido, que estava no Éden. Há uma teoria que diz que esse querubim ungido que estava no Éden se refere ao próprio Adão. Aí não tem sentido, porque na verdade o Éden, como eu falei, já existia na terra, já existia. Depois Deus planta o jardim e vem. Então, na verdade, que mistério havia na terra com o céu? Isso talvez só lá na glória nós vamos saber. Que mistério havia? Mas se acredita também, a outra teoria, que antes disso o próprio Satanás já estava, o querubim já estava aqui na terra, no Éden. No Éden tu estavas. No Éden tu estavas. Está escrito. Ou seja, ele tinha acesso ao Éden. Quando ele diz subirei, se diz subirei, é porque estava aqui nessa dimensão edênica.
Subirei aos céus. Ora, ele não estava no céu? Não. Ele era um anjo, era um querubim que estava diante do Senhor, ministrava, e tinha uma missão. Que missão é essa? De Gênesis para trás a gente não sabe nada. Qual é o mistério? Só que quando ele quis subir, quando ele se achou dono da célula, se achou dono daqui, que ele disse, peraí, vou subir. Quando subiu, do jeito que subiu, só se escutou uma palavra assim, desce. E aí foi quando Jesus disse, eu vi Satanás cair como um raio. Quando ele se achou que ele talvez estava no meio do Éden, quando ele estava ali com autoridade, como um querubim, como um mestre, quem sabe havia uma harmonia sobrenatural na terra, havia propósitos sobrenaturais na terra. Então o que acontece? Por isso se destaca em Gênesis 1, e a terra estava desordenada e vazia. Quando ele desce, é jogado para a própria terra. Aí você acredita que houve aquela hecatombe de desordem. Já tinha havido uma missão, teoria, gente, teoria, que ele podia ter estado, né? Há muitas passagens que mostram, né, essa ação de Satanás, que talvez poderia ter sido um administrador da terra. É por isso que ele fica aqui, Deus lhe permitiu, porque ele não pode ser destruído sem ser julgado. Uma criança já me perguntou, pastor, por que Deus não mata o diabo se ele é tão ruim? Porque Deus é justo, e Deus não pode condenar ninguém e lançá-lo a condenação eterna sem julgá-lo, e o seu julgamento ainda virá, está prescrito. Então ele vai ser julgado, e nós vamos estar julgando juntamente com Cristo, diz a palavra. Então, essa é a teoria que se levanta, que é a mais aceita, mais bem aceita pelos teólogos, de que de fato esse era um querubim que já administrava a terra, e aqui está, veja na página 18, diz, subirei aos céus, no versículo 13, isso está em Isaías, subirei aos céus, exaltarei ali meu trono, e me assentarei no monte da congregação. Aí sim. Sim. Sim, porque tem uma passagem, se não me engano, Isaías também diz que tu andavas com tua harpa, andava com uma harpa. Tem uma passagem que fala isso, que estava com uma harpa. Então se pode deduzir, são deduções. Que ele podia ser ministro, eu vou dizer, isso é mentira. Não, mas há uma passagem que fala sobre isso, que ele estava com... Deixa eu ver se eu acho aqui. Vê Isaías 14. Está ali no versículo 12 ainda, tem uma descrição e ele vai falando. Tem uma descrição, depois eu vou achar essa passagem que fala, e é a única base que tem para dizer que ele era talvez ministro de louvor. Fala dessa harpa. Tenta procurar aí, pastor, para não ficar no vago aí. Mas olha, presta atenção. Vamos, já que entrou nesse assunto agora, vou ter que falar um pouco mais sobre isso aqui. Essa é a ideia que se tinha. Está aqui o planeta Terra. Ezequiel, o que diz para mim? Ezequiel 28:13, o que diz? Estiveste no Éden, jardim de Deus. Olha lá. Tá. Depois fala assim, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no Aí. dia que foste criado, foram preparados. Em ti, fala que nele... Tá, fala aí dessa adoração de tambores, aí se refere à adoração. Tem uma passagem da harpa, vou achá-la. Mas essa dimensão, o Éden estava aqui, ó. Éden de Deus. Era uma dimensão celestial. Que planos tem, queridos? A vida em outros planetas, não sei, mas não há comprovação que há. Mas a Terra, ela está habitada há milhares de quilômetros. Por isso eu digo, eu vou recalcar aquilo que eu já falei aqui. Não, pode falar.
Yes. Isaías 14:11. 14:11. Isaías 14:11. Derribado está na cova a tua soberba, Derribada está na cova a tua soberba. e também o som da tua harpa. Pronto. E o som da tua harpa. Por baixo de ti uma cama Obrigado, de apóstolo. gusanos e vermes são a tua coberta. Lá fala de tambores de adoração. E aqui fala... Versículo 12. Olha, escuta esse 12 aqui. Ao 12. Como caíste do céu, ó estrela da alva, Isso. Estrela da da... manhã. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui está. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima Pronto. das estrelas de Achou. Deus. Esse é o versículo. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Pronto. nas extremidades É antes do então. norte. É antes. Muito bom. Gente, isso aí declara essa visão que se tem desse querubim que adorava. E também que era belo, muito belo. Belíssimo. Então, foi vaidade, na verdade. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Subirei Isaías 14:11. Isaías 14:11. Isaías 14:11. Muito bem. Olha só. É assim. Contudo, Manda bala. serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Meu Jesus. Está aí, essa condenação eterna. Então, o que acontece? O trono de Deus, o que tem no trono de Deus? Águas cristalinas. Quando fala águas, gente, está falando de uma dimensão espiritual. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é forte. Eu tenho uma teoria, vocês talvez não vão escutar essa teoria, mas há uma teoria de que o Éden existia. Essa ligação era um rio sobrenatural de Deus, que eu chamo de rio, está lá em Gênesis, rio Pison em hebraico. Esse rio não existe. Onde está mais esse rio? Foi recolhido, que era o rio que levava ao ouro, ao bedélio, às pedras preciosas. Então havia uma conexão sobrenatural. Aqui havia uma dimensão de águas. A terra foi criada das águas. Você pode ler em 2 Pedro, tem uma passagem, lê aí. 2 Pedro 3. Lê para mim, 2 Pedro 3, versículo 30 e pouco. Tem um versículo aí, 35 por aí. Ó, 2 Pedro, capítulo 3, fala da criação. Aí tem uma revelação legal, ó. 2 Pedro 3,5, lembra mim? 3,5. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Olha que mistério. Pela água e da água. Surge tudo, foi criado tudo, da água e da água. O que é isso? 2 vezes água, concorda comigo? Agora vai em Gênesis capítulo 1. Aí tem outro mistério que se conecta a essa ideia. O 6 continuou, pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, o que acontece? Essa dimensão de águas, compara agora, pastor, em Gênesis 1, capítulo 1, quando ele diz que aparece a expansão e separou as águas das águas. Muita gente pensa que água para lá, água para cá. Não é isso, é águas das águas. Essa nuvem, porque se era nuvem, não era nuvem de chuva. Essa nuvem era o cavalo de Deus, era a glória de Deus. E a terra era a Shekinah de Deus. Que mistério Deus tinha com esse Lúcifer aqui na terra é a grande questão. Tem um versículo, lê para mim em Gênesis 1. Gênesis 1. Gênesis 1. Leu 5. Gênesis 1, 5. Olha, diz. E disse: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Muita gente pensa que está dividindo os continentes, mas não é isso. Não é isso. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre águas e águas, deixando o firmamento, debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, Se o firmamento chamou céus, diz aqui, havia água sobre o firmamento. Era água de chuva? Não, porque diz que não chovia. Era um vapor. Que vapor é esse? É aquela serra que me impede de descer rápido aqui? Não, era glória, o vapor era nuvem de Deus. E que água é essa?
era uma água espiritual, que conectava aqui as águas. Aqui era um paraíso de água, terra, planeta, água. Já ouviu falar sobre isso? Então o que acontece? Era uma água sobrenatural, não era essa água aí, era uma água sobrenatural. E diz que das águas, a leitura que a Jaqueline leu, das águas criou a terra. Que água? Essas águas, esse rio de Deus que estava conectado aqui. É por onde via o querubim e vinha. Depois, quando se corta isso, ele cai. Ficou uma bagunça na terra, ele cai. Ele é mandado embora como um raio. Que até esse sinal aqui, ó. Vocês já sabem, né? Aparece em muito lugar. Esse raio que caiu como um raio. A Nova Era usa esse raio. Eu já vi em camiseta de crente esse raio. Já viram esse raio ou não? Bom, a terra aí desordenou-se. Aqui houve uma hecatombe. Aí Deus vem, passa o tempo, milhões de anos, não sei. Aí vem e me cria quem? Adão. Ele pega pó, separou, cria tudo, aí ele separa as águas das águas e separa as águas acima do firmamento. O firmamento, diz mais para frente, chamou céus. Então não estamos falando de céuzinho aqui, de estrelinha, de chuvinha, não. Estamos falando do kavod. É a glória. Shekinah não é glória. A terra era Shekinah. A terra era Shekinah. Por quê? Porque Shekinah é a habitação da glória. Kavod é o que desce. Aí vem o que acontece. Ele cria Adão. Satanás fica rodeando a terra. Ele cria Adão, faz o jardim. E no jardim pega o pó e traz essa essência. O que o homem faz? Quebra o elo. Peca. Satanás diz, vou quebrar o elo. Minha missão é que se quebre esse elo, se quebre essa virtude, se quebre a glória, a virtude do Senhor. Bom, essa é a dinâmica dessa criação, do que aconteceu. Agora Satanás, por que ele não vai perturbar para Marte? Por que ele não vai para a 7ª constelação lá de... Não vai, ele vai ficar na terra. Ele tem um cisma com a terra. Ele vai ficar na terra e vai perturbar a terra e vai perturbar você como criação, como filho de Deus, agora muito mais. E vamos ver esse império satânico, maléfico, que age nas regiões celestiais. Aqui eu falei 3 céus. Auranos, aqui Auranos, está aqui a terra. Está aqui a terra. Auranos, Meso e Eporanos. São os 3 céus. Esse Uranus é dividido em atmosfera, estratosfera, mesosfera, litosfera, e aí vai. E vou voltar à ideia. Eu acho que o homem não saiu, só foi para o espaço. Não foi para a Lua, não foi para a Lua. Por quê? Tem várias camadas, certo? Nessa camada aqui é onde ficam, são ao redor de 350 quilômetros a 500 quilômetros. Chegou. Outro dia o pastor me perguntou do Rubens, ele fica a 550 a 600 quilômetros da Terra. Ele tem um telescópio muito grande e ele fotografa, mas ele só fica aqui em órbita. Van Halley. O máximo que o homem pode chegar até aqui, 600 quilômetros, com naves e tudo mais. Se eu encho um avião e quero partir do Brasil e dar a volta aqui, com o tanque cheio, e voltar aqui, eu vou percorrer 40 mil quilômetros de raio. 44 mil, pronto, de raio. Isso alguém já fez? Não sei se alguém já fez. Agora, para sair, só para chegar em Van Halen, são em torno de 30 a 40 mil quilômetros, tudo bom. Só que vai ter que passar o cordão, que aqui são 20 quilômetros de radiação. Pode até passar, passou, vamos lá, passou. O problema vai ser voltar. Só que a Lua, 357 mil quilômetros. É muita coisa. Então, essa organização, na verdade, foi o concerto de Deus, porque quando caiu Satanás, só ficou uma bagunça. Aí veio Deus, organiza tudo, coloca tudo em ordem, bonitinho, o homem ligado a Ele, na bênção, na graça do Senhor, na glória do Kavod. Ele era Shekinah, o Éden estava cheio da virtude do Senhor.
O homem peca, aí vem todo o distúrbio, e ele fica aqui, em Mesoranos, que são as regiões celestes. As regiões celestes, onde ele dá volta e controla a terra, envia demônios, é uma ação espiritual, e ele dá ordens, ele dá comandos, ele observa, ele não é onipotente, mas tem olheiros, ele não é onisciente, mas tem os seus emissários, ele não é onipotente, mas se une para trabalhar, se une em legião, se une em bandos, é covarde, estrategista para atacar covardemente, ataca crianças, ataca inocentes, ataca a família, entre animais. Quem já teve um cachorro endemoniado aí? Tem espírito imundo que entra animal, senão não teria entrado nos porcos. Porco já é porco, agora endemoniado, meu irmão. Pode falar, sem problema. Vamos entender um pouco esse negócio, porque isso é muito interessante. Muito confuso também. Não, da cronologia. Quando fala que no Éden estava, como que a gente vai avaliar essa cronologia? Difícil. Ele caiu e veio para o Éden? Ou ele já estava? Não, caiu na terra. A teoria é que essa desordem ele veio e causou essa hecatombe. Se é verdade, não sei. Mas essa é a teoria. Agora, que ele já estava nessa dimensão edênica antes do homem. Antes do homem. Já como anjo caído? Quando estava Não, como querubim ungido. Quando ele diz assim, subirei, ele está aqui no Éden, não no jardim, no Éden, é uma dimensão celestial. E ele vem e diz, subirei aos céus. Ele diz, aos céus. Haharet em hebraico. Haharet, quando diz Haharet, está dizendo dimensão celestial, está falando de eporanos, está falando de dimensão celestial. Ou seja, diz, se subirei aos céus, é porque não estava no céu. Embora tinha acesso ao céu, ele podia entrar na casa. Vou falar de uma célula de novo. E quando uma célula está bem, é uma extensão, e a pessoa vem à congregação, e vem, está ligada, vem, está junto, atua, faz parte, mas quando ela se desmembra, ela se desvirtua, é mais ou menos isso. Ou seja, a terra era uma extensão celular do céu, de eporanos, Haharet em hebraico. Aí não está falando de céu bonito, está bonito o céu hoje, não, Haharet é dimensão celestial, eporânica, ou seja, celestial. Pode falar, querido. Então, nessa situação, ele não era um anjo caído. Não, ainda não. Quando ele quis subir, aí foi e desce. Aí onde está a expressão de Jesus, eu vi Satanás cair como um raio. Certo? E aí virou serpente. Aí encarnou na serpente. Porque até então a serpente também não era a serpente que nós vemos hoje em dia. Você acredita que era um animal muito bonito, que era dípede, não se arrastava, diz, a partir de hoje te arrastarás no chão. Ele foi condenado e ficou se arrastando. E comerás pó da terra. Aí começou a se arrastar. A serpente, estamos falando de animal agora, ele não era um animal que rastejava. Maldição para a serpente. A partir de agora te arrastarás. Não se arrastava. Quando pintam aquela árvore do bem e do mal e dando volta, não era assim, não. Há uma teoria de escritos judaicos, rabínicos, diz que era um animal mais belo, tinha cores, estou falando o animal. Ele escolheu o animal, diz também a teoria. Alejandro Bujon, ele prega, diz que ele voava e passava, enfim, vamos levantar bastante teoria. Mas diz que era um animal lindo, por isso, era um animal de tanto convívio, de tanta, vamos falar assim, naturalidade e proximidade, que Eva não disse, é o leão, cuidado, não existia violência, embora era um animal sutil, lindo. Quem que não se vê? Um cachorrinho peludinho branquinho, sabe quando chega? Quem vai inventar? E Lúcifer olhou e falou, esse bicho está parecendo comigo.
Pronto, é isso, pegou o DNA dele. Esse bicho É o cara, é minha roupa, pronto. Agora eu te pergunto, quando o Satanás nos tenta, ele coloca coisa feia na nossa frente? Não. Propostas lindas. O que apresentou para Jesus? Olha isso aqui. Vamos lá, as melhores propostas. Então, Eva entrou na conversa dele e tal, só que aí o animal estava já endemoniado, encarnado com o espírito já do caído Lúcifer. Ele encarnou. O que acontece? Vai a condenação para a mulher, foi dar dores múltiplas, que é as suas dores, certo? Dor de parto. E aí diz, e tu para a serpente, a partir de hoje te rastejarás. Concorda comigo que ela não rastejava? Então quer dizer que o Satanás, quando Lúcifer subiu, que aí veio a queda dele. Porém, então, a maquinação foi aqui na Terra, então, por exemplo, porque ele subiu. Sim. E aí, A ideia é subirei a Haret, ou seja, irei até diante do trono de Deus. Ele tinha esse acesso. Porém, nessas idas divinas, o que ele fazia? Não sabemos. Quem foi o demônio que pegou ele, não sei. Quando se fosse precipitado, pode não ser literal, pode ser precipitado a sua condição. Também. Sim. Então, pode ser. Se você pensar que já existia essa posição, vamos dizer, geográfica, Sim. que era de estar no céu, né, de estar governando de uma altura, de regiões celestiais, Sim. faz sentido ser precipitado. porque Sim. Saiu do céu e caiu na terra. Exatamente. Entendeu? Faz sentido. Só que, O Éden é também melhor explicado no livro de Jó. No dia em que olha lá, Jó quanto? Desculpa, querido. 1:6. Jó 1:3. 1:6. No dia em que 1:6. os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, veio se apresentar. Precipitado do céu significava que tinha uma região onde os anjos e os demônios todos se apresentavam a Deus. É esse Também, outra coisa, ou seja, tinha discípulos. Boa lembrança. Esses discípulos, anjos que serviam nessa missão aqui na Terra, gente, olha para mim, é teoria, tá? Teoria, estamos numa teoria. Daqui a pouco vão me fuzilar daqui do outro lado. Minha esposa às vezes vê as áreas e fala, Natânia, tu tá viajando na maionese, Natânia. Não, mas é assim, é teoria. Essa é a missão da teologia verdadeira. Deduzir, não será categórico, senão você vai criar muitos inimigos. Mas é deduzir, é riqueza, é garimpar. Conclusão. Você está falando dos filhos. Então, foi essa turma que o acompanhou, porque sempre quando tem um rebelde, tem alguém já seduzido. Quando o líder, por exemplo, já passa um DNA de rebelião para a tua turma, já passa um DNA maligno. Então, agora presta atenção, gente. São anjos que veem a glória do Senhor. Estavam lá, eram santos. E o que acontece? Preferem obedecer a Satanás. Preferem segui-lo. Então é um mistério isso aí, é algo muito... Só sei de uma coisa, gente. Onde está Satanás, são essas mesmas características que acontecem nos homens. Sim ou não? Vaidade. Eu vou ver agora algo seríssimo. Pode falar, pastor. Por que Eva não estranha o fato do animal estar falando? Dimensões celestiais. E se eu falar assim, antropopatismo, antropomorfismo, e se for uma ideia para que nós entendamos, quem sabe essa comunicação espiritual nessa dimensão edênica é algo que você não vai entender. Terra ficou terra, como é terra, depois que o homem caiu. E nós, terrícolas, vamos ter que entender essa linguagem agora terrícola, porque o que estava acontecendo não dá para entender. Sim ou não? Não dá para compreender. Porque muda a natureza de corpo, né? Celestial. Sim, exatamente. O corpo de Jesus, quando foi pregado na cruz, era uma. Quando Jesus já está glorificado, Paulo fala, os nossos corpos serão transformados. O que é corruptível será revestido da incorruptibilidade. É aí que está. Ou seja, não é uma dimensão humana, física, tangível, compreensível ao intelecto humano. São coisas misteriosas. Mas olha que legal. Que legal, mas ao mesmo tempo triste, ó.
Tem uma passagem que sempre apresenta, ó, a passagem de Isaías, você pode ver lá em Isaías 14, né, que nós estamos vendo, é isso? Isaías 14, qual é o título lá? Hino triunfal sobre a queda da Babilônia. Sobre queda de? Babilônia. Aí você pode falar assim, o que tem a ver Babilônia? Babilônia tem tudo a ver, gente. Presta atenção. Eu falei aqui geograficamente onde estava o Éden, não está? Não era na Mesopotâmia, na terra onde estava. Você pode ver aqui, na Mesopotâmia. Vamos tentar desenhar aqui o Mar Vermelho. Espera aí, Mar Vermelho. Como que eu posso desenhar o Mar Vermelho? Israel está aqui, certo? Rio Nilo, o delta do Nilo. Vamos lá. Aqui temos os rios que nós temos, ó. Aqui é essa região aqui, que é o lado ocidental de Israel. Aqui, esse rio aqui que fluía, Abrão saiu da Mesopotâmia e atravessou esse rio para chegar na terra prometida. Atravessou o rio Eufrates. Ele atravessou. A palavra Eber, não é de Eber o nome, mas o nome Eber significa aquele que transpassa, aquele que atravessa. Os hebreus foram chamados de hebreus porque o próprio Abrão transpassou. Você pode ver, todos os hebreus tiveram que transpassar rio. Já perceberam isso? Não? Israel transpassou o mar. Depois o Jacó transpassou o Jaboque. Todos eles atravessaram o rio, já perceberam? Isso é algo profético e tem um cunho espiritual terrível, que é outra matéria. Mas olha, vem Abraão, sai da terra da Mesopotâmia. Por que Abraão é escolhido aqui nesse centro? Nós atravessamos o rio, tapando a telha. Grandes coisas vão acontecer. Amém, em nome de Jesus. Atravessa rio, que mistério. Ele daqui, que região é essa? Mesopotâmia. Na terra de Ur dos caldeus, certo? Está aqui. Essa é a região onde estava o centro edênico. Entenderam? É aqui em Ur, na Mesopotâmia. Sai daqui. Por que sai daqui? Porque o primeiro centro que o diabo toma conta é a Mesopotâmia, é Babel. Confusão. Ou seja, o centro, essa é a teoria também, o centro da terra que o diabo tomou foi onde estava o Éden. O Éden foi recolhido, desapareceu. Só ficou o Gion, só ficou o Eufrates e o Tigre que estão até hoje. Né? Esse aqui que ia para a terra de Cush, que pode ser as vertentes que alimentam o Nilo. Mas ó, essa é a central. Sai daqui. Por que sai daqui? Porque aqui é Babel, Babilônia. Se estabeleceu Babel, confusão. A terra das confusões, Babilônia, da vaidade. E vai para a terra que te mostrarei, que mana leite e mel. Por que mana leite e mel? Porque o único alimento que não é dado pela terra é o leite e o mel. Que não se planta. É leite e mel que o homem consome. Ou seja, Deus plantou esse jardim, Deus o recolheu. O homem precisava trabalhar, cultivar a terra? Não. Satanás estava lá. Diz, Deus o plantou. Por que nós temos que semear hoje para encontrar Deus? Temos que semear para encontrar a bênção. Temos que semear para poder alcançar a vitória. Temos que semear para sermos sustentados. Porque o homem perdeu a virtude daquilo que Deus plantou. Deus plantou e você vai usufruir. Foi condenado, saiu fora. Você agora vai ter que plantar. Você vai ter que semear. Quem encontrar Deus, semeie. Plante. Certo? Então, o que aconteceu? Veio Satanás e se implanta onde? Em Babel. Confusão. Já começa... Posso fazer um comentário? Pode fazer. Aí foi a pré-estreia, aí foi a estreia dele, né? Boa. A estreia. Que foi insuflada na cabeça dos homens, vamos fazer uma torre que vai chegar até o céu. Até o céu. Olha o ego. Gente, isso tem tudo a ver. Então, o que acontece? Aí que começa a Babel, a torre. Daqui vem essa palavra, confusão.
A torre é para. Se ela foi destruída, não sei, não sabemos, mas parou. Só que aqui, nessa terra que surge Babilônia, que é o primeiro reinado. Desculpa. É Iraque, não. É Oriente Médio. É a península do Golfo Pérsico ali, aquela parte. Vamos lá, ó. O que acontece? Israel vai para a terra prometida que mana leite e mel será. Ei, quando Deus diz mana leite e mel, eu vou te tirar da angústia de plantar. Quando diz mana leite e mel, por quê? Porque eu plantei, você usufruía no Éden. Caiu na lábia do Satanás, caiu na lábia dele, e agora você sai, agora você vai ter que plantar para sobreviver. Se vira, maninho, agora você, por você. Só quando diz, sai de Babilônia, sai de Babel da confusão e vai para a terra que te mostrarei, terra que mana leite e mel, está dizendo mana leite e mel, alimentos que você não vai precisar plantar. É só ir pegar o favo de mel e comer. É só ir na teta da vaca que está na bênção. Então Deus está falando assim, vá no meu propósito, a teta santa da vaca, que vai produzir leite, e do favo de mel. É por isso que diz a palavra, é mais doce que o favo de mel. E diz Pedro, desejai a palavra como leite espiritual. Gente, está aí o mistério. Está aí a sobrevivência. Ou será eu volto, entre aspas, a promessa de uma subsistência do que Deus plantou. Por favor, daqui para frente, se você sabia, glória a Deus. Mas olha, leite e mel é a provisão ou a maior abastança de Deus, onde você não vai colher e falar, fui eu que conquistei. É Deus que te deu. E não é o Satanás que vai impedir. Amém ou não? Quem está escutando algo de crise, de greve, desses dias aí, está vendo Vamos ter que ter fé, gente. Está difícil de ter fé nessa hora. Está difícil de ver o leite e o mel. É difícil, apóstolo, devendo aluguel. Eu estou devendo 2 aluguéis. É difícil. Estou falando da minha igreja. De casa também. Está difícil. Corre atrás. Vamos lá. Como fazer a gestão? Não entendi. Outra, João Batista, mel, algo simbólico. O que ele vivia disso? Mel silvestre. Era um homem, está dizendo, era um homem que estava ligado com Deus. Não precisa nem plantar gafanhoto silvestre, que é um tipo de gafanhoto que se torra e é muito gostoso. Eu acho, né? Nunca comi. Conclusão. Não, devia ser. Agora, o cara vivia numa dependência plena de Deus. Esse cara está preocupado com salário, com colher, Não, o cara era o precursor de Yeshua HaMashiach. Vamos lá. Primeiro, Babilônia. Segunda, quem lembra? Eu já falei aqui, se não me engano. Pérsia. Terceiro, quem lembra da estátua de Nabucodonosor? 3. Grécia. Tudo isso é diabólico, tá, gente? 4, Roma. Quem já leu a história de Roma? Eu me lembro quando eu no Chile, tivemos que fazer um trabalho só de Roma, não esqueci. Roma, por que caiu? Porque ela se dividiu. 10 nações saíram de Roma. Aí estão os francos, vieram a França, os germânicos se afastaram para a Alemanha, e todos os países germânicos, anglo-saxônicos, a Saxônia, se dividem em 10 etnias que eram governadas por Roma. Roma se unificou. É por isso que os 10 dedos do pé são de barro. Aqui é barro. Primeiro Babilônia é o quê? Ouro, diz a estátua. Depois Medo e Persa é prata. Grécia bronze. Roma é ferro. E aqui embaixo é barro, misturado com ferro. Por quê? Porque era o Império Romano que ele cai e 10 etnias, 10 segmentos se dividem. São os 10 dedos, que também a besta que tem 10 chifres. Tomou chifrada até dizer chega, 10 chifres. Olha só. Ó. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Ó.
Babilônia, ouro. Babilônia, o que é? Vaidade. Vaidade. Esses são reinados diabólicos de Lúcifer. Ele começa em Babel. Olha a progressão. Quem domina a Babilônia? Medos e persas. Certo? A Pérsia domina a Babilônia. Quem domina a Babilônia? Alexandre o Grande. Alexandre o Pequeno, na verdade. Alexandre Magno. Domina. Que idade tinha Alexandre o Magno quando dominou o mundo? 22 anos. Quem tem 22 anos daqui? Para dar uma surra. Meu irmão, com 22 anos não tinha nem dominado a minha rua, meu irmão. Alexandre com 22 anos dominou o mundo. Dominou o mundo com seu poder estratégico, bélico, autoridade. Um garoto de 22 anos dominou o mundo. Guiado por um poder satânico. Vamos lá. Pérsia, prata. Sabe o que é isso aqui? Comércio. Não é só comércio, é ganância. Ganância, avareza. Bronze, Grécia, intelecto. Intelecto. Todos tiveram sua virtude. Babilônia era ostentação. Lembra Nabucodonosor? Vaidade. Vai. Quem pode olhar para esses jardins? Babilônia. Pum. Ficou 7 anos igual um cachorro, perdido no mato. Nabucodonosor. Pérsia, comércio, a barganha, a conveniência, né? O que é avareza, malignidade. Bronze. Não estou falando que dinheiro é ruim, não estou dizendo isso. Estou falando da avareza. Muita gente diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor, a idolatria ao dinheiro é a raiz de todos os males. Roma, violência. Violência. Ira. E barro, divisão. Divisão. Segregação. Vamos lá rapidinho. Pode falar, queridão. Daniel 10:13 fala de Pérsia. Posso ler? Daniel 10:13, rapidinho. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu durante 21 dias. Pronto, essa é uma potestade. Está se referindo profeticamente a esse principado. Porque, querido, esses são principados. Os demônios trabalham nessa sequência. Quer ver? Olha, primeira coisa que Deus, quando o diabo entra na vida de alguém, começa a vaidade. Eu sou melhor do que todo mundo. Eu falo melhor, eu prego melhor, o que eu faço é o melhor, eu sou o melhor. É ou não é? Ego. Depois vem a ganância. A ganância. Ele quer tirar vantagem com aquilo que ele faz de bem. Ele quer tirar vantagem com aquilo que Deus lhe deu. Ele quer se enriquecer às custas daquilo que o Senhor lhe deu, que é santo e puro. Grécia, intelecto, ele se aprimora no conhecimento, ele tem audácia, ele tem perspicácia, ou seja, ele tem conhecimento humano, racionalismo, aqui no intelecto está o racionalismo, ele já começa a ver o espiritual como em segundo plano. Quarto, Roma, ele é violento. Uma pessoa que entra nesse caminho, ele se torna violento, ele é capaz de bater, ele é capaz de agredir. Ele não é só violento fisicamente, mas ele é violento, começa a tomar atitudes que você nunca imaginaria que alguém é capaz de tomar. Violento em ações, violento para reivindicar seu direito, violento para atacar, violento para brigar. Eu vejo 2 pastores aqui no Brasil que dá vergonha. Como eles são violentos e como eles se ferem, e como um mostra os podres do outro, e como um mostra as fazendas do outro, e como um critica o outro, não precisa nem falar o nome. Isso começa com isso, com vaidade. Um pede 8 milhões para manter o programa na televisão, o outro zomba dele e ele compra os programas dele e começa uma briga satânica. Aí vem comércio. Quem está no status maior, querido, esses demônios já entraram no meio da igreja. Não igreja. Travesseiro. Vai. Lá, Ezequiel 28.
Sim. Não multiplica, fora do monte de Deus te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Versículo 17. Elevou-se o teu coração. Olha aí, olha que legal. Peraí, apóstolo, segura aí. Ezequiel 28, 17, ó. Elevou-se teu coração. Por causa da tua formosura. Boa. Segundo. Corrompeste a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Pronto. Medo de Pérsia. Lancei-te por terra. Peraí, vamos chegar lá. Diante dos reis te pus para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio. Aqui, comércio. Pronto. Profanaste os teus santuários. Vamos lá. Eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia a cinza sobre a terra aos olhos de todos que te Tem um versículo que o senhor falou ali sobre intelecto, sabedoria. Peraí, deixa eu ver onde é que tá. Tá aí mesmo. Levou-se teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Pronto. Intelecto. Deus lhe deu sabedoria, mas ele a corrompeu. Tem gente que Deus lhe dá dom, ele corrompe o dom. Tem gente que fala em língua, corrompe o dom. Tem gente que tem dom de visão e começa a barganhar o dom. Isso é a operação, o ciclo satânico. Vê o horário para mim, pastor. É o ciclo satânico. Aí vem violência. Começa a fazer coisas terríveis que você nunca imaginou. Aí vem a divisão. No final, quebra-se o elo da aliança, da bênção, da glória e vem a divisão. O que aconteceu com Roma? Quem diria um poder tão precioso, tão organizado? Precioso por que não? Porque havia uma conquista terrível, mas se divide em 10 nações. Se divide em 10 nações. É abatida Roma, cai Roma e a pedra vem rolando. Mas quem abate? Essa pedra é Cristo Jesus. Vocês estão aqui hoje? Amém? Estão meio assustados, eu acho. Não? Então o que acontece? É seríssimo. Isso aqui é seríssimo. Isso aqui tem que ser dado, sabe aonde? Em treinamento de liderança. Quer ver o ciclo do diabo na tua vida se você desvia? É isso aqui, ó. Vaidade, depois vem a prata, o comércio, a ganância, depois vem o intelecto, eu sei mais do que todo mundo, corrompe os dons que Deus lhe dá, corrompe a virtude que Deus lhe deu. O pouco que ele conhece de Bíblia, você acha o sabichão, tem gente, meu irmão, que eu nem entro em questões teológicas, porque o cara está corrompido. Está corrompido. Ontem eu fui para São José dos Campos e o que acontece? No meio de tanta bênção, o que acontece? Aparecia um cara, apóstolo, estou sabendo que o senhor é arminiano, eu sou calvinista, vamos discutir aí uns 10 minutos. Eu falei, não, obrigado. Não, se o senhor discutir comigo 10 minutos, eu vou lhe convencer a senhor se tornar calvinista. Eu falei, estou fora, querido. Querido, fique na bênção. Vai brigar com o diabo, não tem que... Sim, com certeza, tá mesmo. Terrivelmente. Aí vem violência. Eu já vi se esquentar tanto, meu irmão, pelos seus interesses, por essa vaidade, que quebrou a aliança, se dividiu, ele se desmantelou. Querido, agora pensa o ódio do diabo, de Satanás, já que estamos em satanologia, agora todo desmantelado, todo quebrado, todo arrebentado, já condenado aí não saiu a sentença, mas já está condenado, já tem um destino, conhece o que é a glória de Deus, sabe quem é Deus, conheceu a virtude de Deus. Ah, gente, pelo amor de Deus. E ainda ele quer contaminar a humanidade, o mais precioso. Ele não pode tocar a Deus, escute isso. Ele não pode tocar a Deus, atingir a Deus, mas toca no que Deus mais ama. Ele toca o que Deus mais ama. O que Deus mais ama? O homem covarde. Quem é que tem filho? Eu tenho filho, meu irmão, minha pequenininha todo dia acorda, dá os beijos, abraços, vamos levantar, lindinha e tal, porque eu faço questão que ela, como meus outros filhos, vejam o pai atuante, presente. Eu sou o último que é a Nina, e estou com ela. Que prazer, penteando o cabelo dela, eu, marmanjo aqui penteando o cabelo dela. Papai, faz assim, cadê? Aqui passar batom já. Eu falei, calma, filha, devagar. Não, curti meus filhos, curto meus filhos. Agora, meu irmão, alguém querer te atingir e tocar nos teus filhos, Deus que te livre e guarde.
Mas essa é uma ação covarde de Satanás. Está repreendido em nome de Jesus.